Salve, salve, querido aluno, querida aluna do Instituto Brasileiro de Direito Militar. Para quem não me conhece, me chamo professor Wendel Araújo e vamos conversar um pouquinho nesta oportunidade acerca das peculiaridades no processo penal militar. Como eu falei, sou o professor Wendel Araújo, juiz federal da Justiça Militar, coautor de algumas obras, como Trajetórias de Sucesso, 22 senhas para sua transformação nos concursos públicos, e coordenação do querido amigo e magistrado da Justiça Militar da União, doutor Fernando Pessoa. Tive a oportunidade também de contribuir com a obra Perspectivas da Justiça Militar Contemporânea, também sobre a coordenação do doutor Fernando. Oportunidade de contribuir com a obra Crimes Militares Extravagantes, em que expliquei um pouquinho ali sobre o Estatuto do Idoso, sobre a coordenação do também querido amigo, promotor de justiça militar, o Dr. Cícero Robson Coimbra Neves. E, por fim, neste ano de 2023, tive a oportunidade de contribuir na obra Direito Militar em Foco, uma obra de coautoria, promovida pela Associação de Juízes Federais da Justiça Militar da União, a nossa querida AJUFEM, sob a batuta, sob a coordenação do querido amigo e professor Dr. Cláudio Amin Miguel. Deixo também aqui o meu canal no Instagram, Wendel P. Araújo, canal ali em que eu converso um pouquinho, divulgo esse ramo do direito penal, o ramo, né, dessa justiça especializada, o direito penal militar e o processo penal militar. Pois bem, gente, a nossa proposta hoje é conversar sobre as peculiaridades no processo penal militar e fazendo aqui uma batida acerca do CPPM e o Código de Processo Penal Comum. É sabido que no processo penal militar, você não pode se esquecer, não pode se afastar do princípio da especialidade. Esse princípio é um princípio que vai se encontrar presente em boa parte das decisões do Superior Tribunal Militar, do Supremo Tribunal Federal, para, com base nele, afastar, inclusive, institutos que têm previsão tão somente no processo penal comum e não têm previsão no processo penal militar. Por exemplo, há uma grande discussão hoje no âmbito do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à aplicação do Instituto da absolvição sumária no processo penal militar. Por quê? No Código de Processo Penal Militar, não há nenhuma previsão nesse sentido. O processo penal militar não foi alterado de igual modo como foi o processo penal militar, o processo penal comum, para trazer esse instituto, o Instituto da Absolvição Sumária, o Instituto da Resposta Escrita à Acusação. São fases que têm previsão tão somente no processo penal comum e não têm previsão no processo penal militar. E nesse contexto, inclusive, você tem que entender o processo penal militar, o CPPM, ele vai aqui se dividir em dois grandes procedimentos. O procedimento sob a fórmula ordinária e o procedimento sob a fórmula especial. E a gente sabe que no CPP a gente vai ter ali o rito sumaríssimo, o rito sumário, o rito ordinário. Quando eu falo CPP, gente, aqui, quando eu falo do rito sumaríssimo, na verdade eu estou falando da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então vejam, no CPP a gente vai ter o rito sumaríssimo, o rito sumário e o rito ordinário. No processo penal militar, eu vou ter o rito ordinário e vou ter o rito sob a fórmula especial.
Joia? Então, muita atenção com relação a isso. Seguindo, para a gente trabalhar com o processo penal militar, eu vou só trabalhar aqui sobre a perspectiva de alguns questionamentos. Porque, por exemplo, oferecida a denúncia, o que deve fazer o juiz federal da Justiça Militar, que é a autoridade responsável por receber ou não a denúncia? Ele vai observar agora, com a alteração promovida na Lei de Organização da Justiça Militar da União em 2018, se há a presença ou não de civil. Porque se existir um civil no polo ali, dentre os denunciados pelo Ministério Público, a competência ela vai ser monocrática do juiz federal da Justiça Militar, né? Então, não se esqueça dessa peculiaridade da Justiça Militar da União. E dentro disso, dentro dessa ideia, você também tem que ter em conta que se o rito que você está aplicando é o rito do Código de Processo Penal Militar, você não vai observar o artigo 36, parágrafo, você vai observar, melhor dizendo, o que dispõe o artigo 78, combinado com o artigo 36, parágrafo 1º do CPPM. Então, é esse o fundamento legal que você vai analisar para saber se você vai ou não, inclusive, rejeitar a denúncia que foi oferecida pelo Parque das Armas. Depois disso, você também tem que ir lá na Lei de Organização da Justiça Militar da União, porque aqui é no artigo 30, inciso 1º, que vai ter de quem é a competência para receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, que é o juiz federal substituto da Justiça Militar da União. Depois disso, você vai verificar se estão previstos requisitos legais do artigo 77. O artigo 77 traz ali os requisitos da denúncia, né? Requisitos da denúncia. E o 78, as hipóteses de rejeição da mesma. Veja que a gente está a trabalhar sem beber de qualquer fonte do processo penal comum. Veja, para receber a denúncia, eu me utilizo do CPP-M, né, para verificar se estão presentes os requisitos legais. Vou verificar ali o artigo 77 também. Então, o Código de Processo Penal Militar, ele vai nos trazer ali o que é que o magistrado tem que observar nessa fase. Professor Wendel, e em quais situações eu vou beber da fonte do artigo 41 e 395 do CPP? Eu fiz esse questionamento porque há entendimento no sentido dos crimes militares extravagantes, aqueles crimes que não têm previsão no Código, na parte especial do Código Penal Militar, a ele ser aplicado o Código de Processo Penal Comum. Então, há parcela da doutrina, né, de que se for um crime militar extravagante, vai ser observada os requisitos do artigo 41 e do artigo 395. Entretanto, esse inclusive é um posicionamento que eu defendo na obra Crimes Militares Extravagantes, é um posicionamento que ainda se encontra de forma minoritária. O STM ele se posiciona no sentido de que está sendo processado no âmbito de uma justiça especializada, o rito a ser aplicado é o rito estabelecido pelo CPPM. Então, nesses casos, você não vai beber da fonte do artigo 41 e 395 e vai beber da fonte retrocitada, artigo 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. E lembrando, né, que, mais uma vez, você não precisa ali se utilizar do artigo 394 do CPP. Respondido esses três primeiros questionamentos, hoje o que ganha grande relevo e grande discussão no processo penal militar é acerca da aplicação ou não do ANPP.
O acordo de não persecução penal tem entendimento sumulado por parte do STM, é a súmula de número 18, no sentido de que não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União o artigo 28A do Código de Processo Penal Comum, que institui o acordo de não persecução penal. Então, esse é o entendimento consolidado da Egrégia Corte Castrense, súmula de número 18, de que não se aplica esse instituto na Justiça Militar da União. Há entendimentos divergentes por parte de parcela da doutrina. Por exemplo, o Ministério Público Militar, no seu encontro no colégio que é promovido ali com os seus procuradores, entendeu de forma diversa, entendeu pela possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal no que diz respeito aos crimes militares extravagantes. Mas, lembre-se, esse entendimento sobre o ANPP, ele é sumulado pelo STM. Caminhando, trago mais aqui alguns questionamentos. Recebida a denúncia, o que deve fazer o juiz federal da Justiça Militar? Então, quando o juiz ele recebe a denúncia, ele tem que dar um impulso para o seu processamento e julgamento. Vai realizar a instrução, vai verificar ali a oitiva de testemunhas, se for o caso, coletar o depoimento do ofendido, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, instruir o feito, prosseguir para a sessão de julgamento. Mas é necessário entender que, a depender de quem sejam os acusados, vai ter um órgão competencional distinto. Por exemplo, se tiver a presença de um civil, vai ser um órgão monocrático. Se tiver a presença do oficial, ora, vai ser convocado um conselho especial de justiça. Se não tiver a presença de oficiais, vai ser convocado o conselho permanente de justiça. Lembrando, gente, não podemos nos esquecer que se tiver a presença de um oficial general, a competência é do Superior Tribunal Militar. Tá joia? Aqui há uma discussão sobre os crimes militares extravagantes, e por isso que eu coloquei esse questionamento de número 2, é que há também entendimento por parcela da doutrina que, na hipótese dos crimes militares extravagantes, e esse questionamento ele se aplica tão somente com relação a esse tipo de crime, que não tem previsão na parte especial do CPM, da possibilidade de se prosseguir monocraticamente, independente da existência de civis denunciados, porque se tiver civil, a competência é monocrática. Isso porque, quando compulsamos o artigo 27 da Lei de Organização da Justiça Militar da União, observamos que há ali disposição de que compete o Conselho Especial e o Conselho Permanente processar e julgar os crimes previstos na legislação penal militar especial. Então, na legislação penal militar especial. E há o entendimento de que essa legislação penal militar especial é o CPM. Então, não sendo um crime previsto na parte especial do CPM, não entraria no escopo do artigo 27, e por isso, para comaltar essa lacuna, preencher essa lacuna, se utilizaríamos aí da aplicação de que caberia o prosseguimento com relação a esses tipos de crime monocraticamente pelo juiz federal da Justiça Militar. É essa discussão que eu trago com relação ao artigo 27. Beleza, gente? Por hoje é só. Agradeço a oportunidade a mim concedida pelo Instituto Brasileiro de Direito Militar de contribuir com a divulgação, a difusão de temas relevantes envolvendo o direito penal militar e o direito processual penal militar. Forte abraço, bons estudos.